Saudações e bem-vindos ao Desvendando o Código. Pronta pra gente mergulhar fundo hoje? Olá, sempre pronto. Hoje o papo é sobre o Apache Spark 4.0, né? Uma ferramenta que, nossa, é essencial para quem trabalha com dados em larga escala. Exatamente. Vamos fazer aquela nossa análise detalhada. A missão é entender as novidades principais e, claro, o impacto disso tudo no dia a dia. Isso. Vamos focar no que realmente mudou, nos avanços que fazem diferença e explicar por que eles são tão importantes. Ok, então vamos lá. Desvendar esse Spark 4.0. Parece um lançamento bem significativo. Quais são os primeiros pontos que saltam aos olhos para quem já está na batalha com o Spark? Olha, um ponto fundamental são as melhorias na linguagem SQL. Sabe as funções definidas pelo usuário, as UDFs? Sim, claro. Então, agora elas podem ser reutilizadas direto no SQL. Parece algo pequeno, mas, nossa, simplifica demais lógicas complexas, sabe? Otimiza muito as consultas que antes precisavam de código por fora. Pô, isso de UDF direto no SQL é bem poderoso mesmo, né? Facilita a vida. E eu vi também sobre a nova sintaxe pipe parênteses. Ela deixa o código mais limpo, mas qual o ganho prático na hora de montar aquelas queries mais cabeludas? Ah, total! Deixa o encadeamento das operações muito mais claro, mais intuitivo. Fica tipo uma receita, passo a passo, né? Mais fácil de ler, de dar manutenção. E tem mais, olha só. Agora dá para fazer scripts SQL com variáveis de seção, controle de fluxo. Opa! Quase como programar dentro do SQL. Exato! Dá muito mais poder para quem prefere trabalhar direto com SQL, seja analista ou engenheiro de dados. E muda na prática para quem está usando Python ou Scala. A transição do modo clássico para o Connect ficou mais tranquila. Ficou bem mais tranquila, sim. A compatibilidade entre Python e Scala no Connect melhorou bastante. Basicamente, com uma configuração simples, a spark.api.mode, a mudança fica quase transparente. Ah, que bom! Isso tira uma barreira grande para adotar essa arquitetura cliente-servidor. Que é legal porque desacopla sua aplicação do cluster Spark em si. E aquela história de expandir para mais linguagens, rolou mesmo? Rolou. E isso é bem interessante porque amplia o ecossistema, né? Além do Python e Scala, que são os oficiais, digamos assim, agora tem clientes mantidos pela comunidade para Go, Swift e Rust. Uau! O Spark começa a conversar com outros mundos além da JVM. Agora, um ponto que sempre gera debate: confiabilidade. O modo ENS-SQL como padrão. Na prática, o que isso quer dizer para a qualidade do dado? É menos chance de ter aquelas surpresas chatas. Exato! Menos surpresas desagradáveis. O tratamento dos dados fica mais rigoroso, seguindo o padrão ENS-SQL. Sabe aquelas operações que antes podiam falhar em silêncio? Sei bem. Tipo um número que estoura e vira nulo do nada? Isso. Ou um texto cortado sem aviso. Agora, essas coisas geram erros claros, explícitos. Isso força a gente a ter mais cuidado com o código, com os dados. E para quem vem de banco de dados tradicional, facilita a migração, porque o comportamento fica mais previsível, mais padrão. Faz todo sentido. E para lidar com a bagunça organizada que são os dados de hoje, tem um novo tipo variante. Como ele ajuda com o JSON e outros formatos assim meio soltos. O variant é tipo um coringa para esses dados semi-estruturados. Ele permite você jogar uma estrutura complexa, tipo um JSON inteiro, numa coluna só. Mas o legal é que você ainda consegue consultar os campos lá dentro de forma eficiente. Ah, interessante. É o melhor dos dois mundos. Tem flexibilidade no esquema, mas não perde tanto em performance. Simplifica muito o pipeline ETL, que pega dado de API, log, essas coisas, sacou? Saquei. Muito bom. E o pessoal do Python, que é gigante na área de dados, o que o Spark 4.0 trouxe de presente para eles? Várias coisas bacanas. Primeiro, uma que eu achei show. Plotagem nativa direto do Data Frame PySpark, com um simples .plot. Sério? Usando o Matplotlib por baixo? Sim, ficar mostrando o dado para o Pandas só para visualizar alguma coisa. Isso agiliza demais a análise exploratória, né? E não para aí. Tem a nova API Python Data Source. Agora dá para criar conectores customizados para fontes de dados batch ou streaming usando só Python. Antes, precisava de Scala ou Java para isso. Nossa, que avanço. Pois é. E também as funções de tabela definidas pelo usuário, as UDTFs, em Python,
inclusive as polimórficas, que conseguem adaptar o esquema de saída dinamicamente. Abre um leque de possibilidades para transformações mais complexas. Mudando um pouco a marcha, e o Structured Streaming, alguma novidade quente por lá? Tem sim. A API Transform with State. É um passo bem grande para processamento com estado. Está disponível em Scala, Java e Python e permite implementar lógicas complexas que precisam guardar estado entre os microbatches, sabe? De forma robusta, tolerante a falhas. Isso parece poderoso. E outra coisa que, para mim, é ouro. Agora dá para consultar o estado interno do streaming como se fosse uma tabela normal, usando o State Data Source Reader. Cara, para depurar e monitorar, isso é fantástico. Nossa, realmente, são muitas melhorias em várias frentes. Se a gente fosse resumir o espírito do Spark 4.0, qual seria a palavra-chave? Eu diria mais poderoso, sem dúvida, mais padronizado, com o ANSI SQL, mais fácil de usar, com coisas como plotagem nativa e login estruturado em JSON, que ajuda muito, e mais extensível, com as APIs Python e mais linguagens via Connect. É uma consolidação importante, sabe? Então, para fechar essa parte, o Spark 4.0 não é só mais uma versão. É uma plataforma que se mostra mais madura, mais robusta, pronta para o futuro do processamento de dados, mas sem perder aquela base que todo mundo já conhece e gosta. Está disponível para baixar e já está integrado em plataformas como Databricks Runtime 17.0, por exemplo. E aqui a gente queria fazer um agradecimento especial a todo mundo que nos ouve, né? No Brasil e fora também. Recebemos mensagens de vários lugares e saber desse interesse é o que realmente nos motiva a continuar. Muito obrigado mesmo. É verdade, muito obrigada. E para não perder o costume, fica aquela provocação final. Com o SQL mais parrudo, Python super integrado, streaming mais versátil, que barreiras que a gente enfrenta hoje nas arquiteturas de dados podem finalmente cair? Como podemos repensar nossos sistemas para tirar proveito disso tudo? Fica aí a reflexão e a gente se encontra na próxima análise aqui no Desvendando Código.